Vamos iniciar o trabalho dessa noite com uma prece. A presença de Deus. Senhor, aceitar as provas que nos são destinadas é uma tarefa difícil ante o desconhecimento de nós mesmos. Relutamos tanto, acreditamos que somos autossuficientes e agimos como se tivéssemos a solução para todas as situações. Mas nos momentos em que nos sentimos perdidos, te buscamos através da fé e da dor, sem ao menos ter percebido que sempre estivesses ali, bem na nossa frente, com todo o seu amor, pronto a nos guiar para o caminho da luz. Obrigado, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Poder contar contigo nos dá certeza e tranquilidade para seguir em frente, enfrentando os desafios dessa existência. Por isso oro a Ti, para que nos perdoe pelas falhas, e agradecemos a Ti por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. O trabalho dessa noite está com a nossa colega Fernanda. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa exposição de hoje vem do livro Horizontes da Vida, do Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. E o tema que trazemos hoje chama-se Tenência Valiosa. Mas o que significa tenência? Lá no dicionário, tenência significa prudência, precaução, cautela ou ofício. E qual seria então essa cautela, esse cuidado valioso que Miramês nos chama? Para iniciarmos, trouxemos uma frase do Espírito André Luiz, do livro Nosso Lar, que diz assim: as almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixarem-se aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação da qual se deparam a caminho da perfeição. Todos nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações com um objetivo comum. Nós viemos para evoluir, nós viemos para aprender, para desenvolver o nosso progresso intelectual, mas principalmente o nosso progresso moral. Nós não estamos aqui a passeio, precisamos atingir esse objetivo. E quantas vezes a oportunidade do trabalho, do bem, do auxílio ao próximo, nos bate à porta? Já paramos para pensar? Todos os dias nós temos oportunidades de auxiliar. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer algo em prol do outro. É alguém adoentado que nos procura, alguém que necessita de uma palavra, de ânimo, de um abraço, de um auxílio, algum necessitado que nos bate à porta. Todos temos oportunidades de auxiliar o tempo todo. E muitas vezes, ao invés de auxiliar, de abrir a porta àqueles que nos batem a porta, nós nos lamentamos, nos queixamos, nos sentimos vítimas. Como vamos auxiliar se temos tantos problemas? Se carregamos tantas dores? Se não podemos lidar com as nossas dores, como vamos lidar com a dor do outro? Jesus nos disse o seguinte: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Toda vez que alguém nos bate a porta, e não se falamos no sentido real, mas muitas vezes no sentido figurado, aquele que está ao nosso lado e precisa do nosso auxílio, está nos batendo a porta. Toda vez que alguém nos bate a porta, precisando da nossa ajuda, é Jesus nos chamando. É Jesus nos pedindo que auxilie o próximo.
que tomemos o seu fardo que é leve e o seu jugo suave. Por que o seu fardo é leve? Por que o fardo de Jesus é leve? Porque é o fardo do trabalho no bem. Nós temos diversas formas de ressarcirmos os nossos débitos. Porque todos nós trazemos erros anteriores, débitos que viemos aqui para ressarcir. E podemos ressarcirmos através do trabalho no bem, através do auxílio ao outro, através do auxílio à dor do outro. Mas muitas vezes nós arrumamos desculpas. Nós estamos muito atrelados à preguiça e ao ócio. Arrumamos diversas desculpas. É a família. Temos que cuidar da nossa família, trabalhar para dar um conforto para a nossa família, então não nos resta tempo. Com que tempo eu vou auxiliar o próximo? Preciso trabalhar, preciso manter a família. Outras vezes é o familiar doente. Nossa, tenho um familiar doente, não me sobra tempo para auxiliar. A dificuldade financeira, preciso cuidar disso. Em que tempo eu vou auxiliar o outro? Se eu não tenho nem para mim, como vou auxiliar o outro? Mas não é só de apoio material que o outro necessita. Muitas vezes o auxílio que nos bate à porta é o da palavra amiga, do telefonema, do amigo que precisa de um apoio. Não necessariamente material. Todos nós podemos dar um pouco do nosso tempo ao outro, da nossa atenção ao outro, mitigar a sua dor, diminuir a sua dor. E diminuindo a dor do outro, nós diminuímos a nossa. Mas existe uma frase que nós utilizamos muito. Hoje não. Hoje eu não posso. Volte amanhã. E às vezes o tempo do outro não é o tempo para voltar amanhã. Às vezes a dor do outro precisa ser matada hoje. Precisa ser auxiliada hoje, porque amanhã pode ser tarde. Chico Xavier dizia que o auxílio ao próximo, quando é muito pensado, chega tarde. Então, quando nos bate a porta a dor do próximo, se nós pensarmos muito antes de auxiliar, pode ser tarde. O nosso hoje não posso, pode ser um sério problema. E assim nós vamos levando a vida. E o tempo vai passando. As oportunidades vão passando. A encarnação passa. E então, nós desencarnamos. Porque, como diz o nosso amigo Luiz Paulo, todos nós vamos morrer. E vamos chegar na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui para aprender, mas o nosso verdadeiro lar é lá. E lá nós vamos verificar aquilo que viemos fazer e não fizemos. Ou fizemos apenas em parte, porque hoje não podíamos. Pedimos para que voltasse amanhã. E muitas vezes a oportunidade de auxiliar pode não voltar amanhã. E nós perdemos a chance. Na seara espírita, na casa espírita, em outras instituições qualquer, nós sempre encontramos pessoas dispostas a nos auxiliar. Quando chegamos à casa espírita, sempre tem alguém na porta que nos recebe com um sorriso nos lábios. Quando necessitamos de um atendimento fraterno e marcamos uma entrevista, sempre tem uma senhora que nos atende com um sorriso nos lábios, com atenção, com carinho. E aí nós paramos para pensar, será que essas pessoas não têm dores? Essas pessoas não sofrem? Essas pessoas não têm problemas porque elas estão sempre sorrindo.
Elas têm. Tem problemas como todos nós. Na semana passada, nosso amigo Luiz Paulo fez a exposição, contava de uma companheira que chegou aqui cheia de dores, muitas. Suas dores foram amenizadas, mas ela não ficou livre das suas dores. Ela chegou aqui e conheceu o trabalho do bem. E começou a trabalhar, a auxiliar, a mitigar a sua dor na dor do próximo. E ela não tinha hora, não tinha nenhuma desculpa. Estava sempre disposta a auxiliar. Talvez a gente pensasse que ela não tinha problemas. Tinha muitos. Tinha dores? Tinha. Tinha problemas de família? Tinha. Tinha problemas financeiros? Tinha. Todos nós temos. Mas Jesus não nos pede perfeição. Não nos pede que sejamos perfeitos para auxiliar. Nos pede boa vontade. Não precisamos estar isentos dos nossos problemas e nunca estaremos. Porque estamos num planeta de provas e expiações, onde encontraremos dores, encontraremos problemas, mas encontraremos oportunidades de auxiliar a dor do outro. E é para isso que estamos aqui, para auxiliando as dores uns dos outros, evoluirmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o capítulo chama-se Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E é algo que nos chama a atenção. Por que muitos os chamados, poucos os escolhidos? Será que Deus teria privilégios para alguns dos seus filhos e para outros não? Porque chama muitos, mas escolhe poucos? Não é esse o sentido de muitos os chamados, poucos os escolhidos. O sentido é que muitos somos chamados, todos somos chamados. Todos temos oportunidade de auxiliar, de fazer algo em prol de alguém. O tempo todo. Mas poucos escolhem fazer. Poucos são os escolhidos. Escolhidos porque são eles mesmos que escolhem. Que escolhem colocar a sua dor no bolso e auxiliar a dor do outro. E quando fazemos isso e olhamos para o lado, porque nós somos muito individualistas, nós olhamos muito para as nossas dores, para as nossas preocupações, e isso é normal, estamos envolvidos naquele ambiente. Mas quando nós olhamos para o outro, quando nós olhamos para o lado e ao redor, podemos perceber que existem dores muito maiores que as nossas. Que as nossas dores são pequenas, perto dos sofrimentos que observamos. Muitos podemos até ficar envergonhados quando olhamos para o lado, porque nós nos queixamos muito. Nós achamos sempre que os nossos problemas são os maiores do mundo e nos fechamos naqueles problemas. E não olhamos nem para quem está ao nosso lado e também sofre. Toda vez que nós estendemos a mão para alguém, estamos sendo a mão do Mestre, a mão de Jesus a auxiliar aqueles que caem. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 1, Jesus falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, através de parábolas, lhes disse o seguinte: Então responderam-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e lhe demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá:
Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Toda vez que estendemos a mão a quem necessita, toda vez que fazemos uma prece por aqueles que sofrem, toda vez que temos uma palavra amiga para quem necessita, ou toda vez que oferecemos o pão que vai matar a fome, nós somos a mão do Mestre auxiliando. Nós estamos auxiliando no seu trabalho do bem. E o bem ao próximo é um bem muito maior a nós mesmos. Quando nós fazemos o bem para o outro, nós estamos plantando o bem. E nós sabemos que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. A plantação é nossa, a escolha é nossa, mas a colheita é obrigatória. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Mas se plantarmos o mal, ou se nada plantarmos, colheremos o mal, ou nada colheremos. E a tendência valiosa que nos convida a Miramês é exatamente essa. Colocarmos a mão na charrua do Mestre. Trabalharmos no bem. Pararmos um pouco de olhar para os nossos próprios problemas. Porque os teremos, não deixaremos de ter problemas. Mas precisamos olhar para a dor do outro. Essa é a tendência valiosa. Trabalharmos para nos melhorarmos. Porque auxiliando o próximo, nós estamos nos melhorando. Nós estamos observando que a dor do outro é maior que a nossa, muitas vezes. O trabalho no bem resgata os nossos débitos também. Paulo dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. Quando nós encarnamos, sempre nos é dada a oportunidade de auxiliarmos, de tomarmos o caminho do bem. E se tomamos o caminho do bem, com certeza encontraremos menos pedras, menos empecilhos. Teremos problemas? Sim, teremos. Mas lidaremos com esses problemas com mais tranquilidade, com mais calma, com mais serenidade. Porque estaremos protegidos, envolvidos pelo bem. Quando nós estamos fazendo bem, é isso que nós emitimos. E nós sabemos, quando estudamos a doutrina espírita, que aquilo que nós emitimos, aquela energia que nós emitimos, as vibrações em que nós nos encontramos, são as mesmas energias, as mesmas vibrações que vamos atrair para perto de nós. Então, se nós emitimos o bem, fazemos o bem para o outro, temos uma palavra amiga, que energias nós estamos emitindo? Boas energias. Que companhias nós vamos atrair para perto de nós? Aqueles que nos querem o bem. Agora, se nós vibrarmos no desejo de vingança, na preguiça, nós vamos baixar a nossa vibração. E quando nós baixamos a nossa vibração, nós abrimos brechas para aqueles que não nos querem tão bem. Porque nós já erramos muito. E nós não temos somente amigos espirituais, nós temos também aqueles que não nos querem tão bem. E vibrando negativamente, nós podemos atraí-los para perto de nós. E não é isso que queremos. Queremos seguir o nosso caminho evolutivo fazendo o bem. Então precisamos ter essa tenência valiosa, essa cautela, o trabalho no bem. É esse o convite de Miramês, essa tendência valiosa. Para encerrar, trouxemos um poema do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Alta de Souza, que diz o seguinte:
Segue, meu irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança. Retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma, a pureza da criança, no olhar, o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do seu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo bem que fizeres onde fores é alívio a mitigar alheias dores. É amor de coração contrito em prece. E por toda gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Que possamos pensar sobre essa tendência, esse cuidado valioso que devemos ter por nós mesmos, pelo próximo, que possamos fazer o bem, que possamos ser a mão do Mestre a levantar aqueles que necessitam do nosso auxílio. Que fiquemos todos em paz, que Jesus nos acompanhe. Passamos então agora a outra parte do nosso trabalho e convido a todos então para nós fazermos agora uma prece, hoje em forma de poema. Não foi combinado com a colega, mas também trouxemos um poema psicografado por Francisco Xavier de Emmanuel. E então, após esse convite ao bem, vamos pensar agora nas pessoas que nós colocamos na caixinha, tanto encarnados como desencarnados, ou a todas as pessoas que possam vir à nossa mente agora, e que essa sintonia do bem, que essa energia maravilhosa possa chegar a todos os nossos entes queridos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga os prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará, pois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja.